Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Na nossa aulinha de hoje a gente vai falar sobre dois assuntos. Primeiro a gente vai falar sobre a questão da diferença dos bens complementares e bens substitutos. E depois a gente vai falar sobre a questão da teoria da produção e também mais conhecido como teoria da firma. Ao que refere-se aos bens complementares e bens substitutos, pode-se dizer que tem relação direta com a lei da demanda e da oferta, que nós vimos nas nossas aulas anteriores, ou na nossa aula anterior. Dessa forma conceitual e explicativa, ou com exemplos, os bens complementares são aqueles do tipo que atendem à real necessidade de uso quando em conjunto com outros bens. Por exemplo, o carro só anda com combustível. Sem combustível, o carro não vai andar. Já os bens substitutos, que também são chamados de sucedâneos, são aqueles bens que podem ser utilizados quando dá necessidade em substituição a outro bem. Por exemplo, margarina, substituição manteiga. Ou requeijão cremoso, substituição cream cheese. Né? Seguindo essa linha de raciocínio, podemos dizer então que o uso dos bens substitutos geram consequências na economia que permite com que as pessoas prevejam comportamentos de preço e demanda. Suponha, por exemplo, então agora, que a carne bovina tenha subido de preço, aumentado seu valor. As pessoas, portanto, irão buscar alternativas para suprir essa necessidade. Sabe-se que a carne de frango é um bem substituto em relação à carne bovina. Dessa forma, o aumento de preço na carne bovina fará com que se tenha um aumento da demanda por carne de frango, pois esse último terá se tornado mais atrativo para a compra em relação ao primeiro. É possível fazer o exercício da consequência de um bem substituto também para redução de preço. Vamos pensar agora que o preço da carne bovina tenha reduzido, o preço da carne de boi tenha baixado. Isso fará, pela lei da oferta e da demanda, com que a demanda por esse bem aumente. Com a demanda por este bem aumentado, vamos dizer assim, a demanda por esse substituto, a carne de frango, irá reduzir. Obviamente que esses são exemplos hipotéticos que a gente está dando agora, exemplificados. Mas muitas vezes o conceito de bem substituto é utilizado para promover mudanças na economia. Por exemplo, governos de diversos países têm estimulado o uso de energia limpa ao tornar a exploração das fontes de energia poluentes mais caras, cobrando valores maiores por concessões. Com o aumento do preço da energia poluente, a sua alternativa à energia limpa se torna mais atrativa e pode ser empregada de forma mais ampla. Por outro lado, os bens complementares, os bens complementares, como foi destacado anteriormente, são o exato oposto de um bem substituto. Portanto, se eles são comumente adquiridos em conjunto, pense, por exemplo, em gasolina e um automóvel. As pessoas que andam de carro adquirem ambos os bens ao mesmo tempo. Afinal, esses bens separados não possuem função alguma. Assim como no caso dos bens substitutos, a constatação dos bens complementares também foi importante para tirar conclusões acerca do comportamento na economia. Agora vamos mudar de assunto e vamos falar sobre a questão da teoria da produção, que foi fundamentada no ano de 1937, no artigo A Natureza da Firma. Devemos lembrar que o conceito de teoria da firma são aplicados em diversas áreas como administração, contabilidade e microeconomia. No último caso, ele se subdivide em teoria da produção, teoria de custo e teoria de rendimento. Firma e produção. Para entender esse conceito, deve-se saber antes os conceitos de firma e produção. Para a teoria da economia, a empresa é uma instituição que tem o objetivo de obter maior lucro possível, transformando fatores de produção em bens e serviços. Sendo assim, compreende que todas as empresas agem da mesma forma, buscando produzir somente até o nível em que a produção de uma unidade a mais continue oferecendo lucro na venda desta unidade adicional. A produção é a transformação dos fatores adquiridos pela empresa em produtos para venda. Esses fatores, os fatores de produção, são elementos como a sede onde a empresa se localiza, ou onde realiza sua produção,
a matéria-prima usada ou conjuntos delas, a mão de obra e outros. Quando, a partir dessa combinação de fatores, se obtém apenas um produto, temos o processo de produção simples. Quando for possível produzir mais de um produto, teremos o processo de produção múltiplo. Portanto, com relação ao resultado final, existem esses dois tipos de processos de produção. Lembrando que quando nós referimos ao termo produto, ele se refere tanto aos bens físicos quanto à de prestação de serviço. Outra avaliação a ser feita é a forma de que os insumos são combinados, a fim de atingir o resultado final, ou seja, os diferentes métodos de produção. Esses métodos podem ser intensivos em mão de obra e capital, necessitando mais investimento, e outros em terra, espaço físico. Com relação aos fatores de produção, podemos classificá-lo em fatores fixos de produção e fatores variáveis de produção, baseando-se na variação da quantidade produzida. Com o aumento ou a diminuição da produção, os fatores fixos são alterados, são exemplos de equipamentos ou local de empresas. Os fatores variáveis são afetados com a variação da quantidade produzida como matéria-prima e mão de obra. Nosso vídeo está chegando pelo fim. Não deixe de ver o nosso template sobre essa matéria. Lá vocês vão encontrar o conteúdo completo. Até a próxima, galerinha. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.